Luxos, está começando mais um Rivotril, direto aqui dos estúdios do Larica na Brasa, com muito calor. E verãozão que tá chegando, amém. Amém, né? Amém. Eu gosto de verão, não gosto de frio. Você vê que quando tá frio aqui, eu tô toda encapuzada, não é comigo. Perrone, antes da gente anunciar aí a nossa convidada, queria mandar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Delis, o maior food service do Brasil, que tá aqui com a gente. Já entra aqui, ó, no QR Code. Faça o seu cadastro, porque é o seguinte, gente. Você pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros, tanto pessoa física quanto jurídica. E olha só, você faz o seu pedido, chega em até 48 horas aí, viu, para o seu estabelecimento. Restaurante, hambúrguer, restaurante japonês, padaria, enfim, para tudo, Perrone. Pizzaria, o que você quiser, até para casa. Eu mesmo peço deles, que é muito mais prático. É isso. E também a gente não pode esqueler. Hoje tá difícil para nós, hein? Eu tô com a primeira do dia. Desculpa. E a primeira do dia. E a gente também não pode esquecer do nosso parceiraço, o iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Cara, quer saber mais sobre as melhorias que o iFood tem trazido para o seu restaurante? Porque o iFood não para. Ele está em melhoria constante. Então, confere aqui, ó, no nosso QR Code, amigão, que fica aí pipocando. Bom, é isso. Sem mais delongas, o que a gente vai falar hoje? Hoje olha, tá bacana, a nossa convidada tem uma história bem bacana, hein? Já passou por vários restaurantes, navio, reality show também. Oh! E hoje faz parte de uma empresa bem bacana aí. Mari Araújo, bem-vinda. Olá! Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. A gente está super feliz de te ter aqui e contar aí sobre a sua trajetória, sobre toda a sua história. A trajetória, né? Daquele jeito. Igual todo brasileiro, né? Exato. A gente fica imaginando que a vida é, né, aquela linear. Aquela coisa linear, vai subindo no gráfico, mas não. Hoje mesmo, né, fim de ano, a gente tá aqui gravando e você já tá meio louquinha na cabeça. Né? Já, exato. Muitas demandas aí, né, de fim de ano. A gente vai dar um spoiler para vocês jovens que ouvem esse podcast. Não é linear. Não é linear. Se preparem, né? Se preparem. Mari, você é natural de onde, para começar? Eu nasci em Tuiutaba, Minas Gerais. Alguém já ouviu falar de Tuiutaba? Não. Ok, era o que eu estava esperando, né? E, enfim, nasci em Tuiutaba, Minas Gerais, mas eu fui criada em Brasília a vida toda. Tuiutaba fica perto de Uberlândia. Berlândia. É uma cidade grande até, né, de Minas. E Tuiutaba deve ter... Uberlândia sim, mas Tuiutaba tem 70 mil habitantes. Pequenininha. Grande Tuiutaba. E me conta, bom, como boa mineira, você deve ter uma história na gastronomia já desde pequena. Eu tenho, na verdade, eu lembro de, lógico, acho que é um clichê até meio grande com os chefes, né? Eu cozinhava junto com a minha avó e tarará, e toda aquela história romântica e tudo mais. Mas era isso, basicamente isso que acontecia. E eu lembro de eu, sei lá, ter uns 8 anos de idade, falar para os meus pais que eu queria ter meu próprio restaurante, essas coisas. Já era seu sonho desde pequena. E eu, muito pequena também, eu lembro que eu gostava de ficar mexendo nas coisas, né? Tipo, fingir que eu tava cozinhando, assim, né? Brincar de cozinha. Brincar de cozinha, só que com coisas de verdade. E a minha mãe entrava em desespero, né? Aí ela me relatava que eu... Muito pequena. Gente, eu acho que é assim, papo de uns 5, 6 anos de idade. Eu não sei nem como é que eu alcançava a bancada da cozinha. Mas ela falava que eu esperava ela dormir, que ela me pegava de dia, mexendo nas coisas. E aí, ela falava, não pode e tal. Tá bom. Aí eu tracei aquele plano genial, que uma criança considera genial, né? Eu esperava ela dormir, e aí eu chegava na cozinha e ficava fatiando as abobrinhas e passando requeijão na abobrinha crua. E é isso. E aí, enfim, você tem essa memória afetiva? Eu tenho a memória de ficar tentando entrar na cozinha e mexer nas coisas, e as pessoas não deixarem, e fui crescendo, a minha avó deixava, porque qual o papel dos avós? Né? Deixar tudo. Estragar tudo. Estragar tudo. E aí ela deixava cortar as coisas, isso aqui.
quê, e fazer as coisas com ela durante as férias. E aí eu fazia as coisas, assim. E queria durante o ano inteiro, né? Não, e achava que tava cozinhando, né? Passar na abobrinha crua, lá um requeijão, tá tudo Tendência, certo. altíssima gastronomia. Certeza que você já tentou reproduzir esse prato. Ainda não, mas vem aí. Ai, muito bom. Tem umas loucuras assim, Perrone? Ah, tenho. De criança? De criança. Minha mãe sempre conta que me pegou quando eu era criança e minha avó tinha um sítio em Mariporã. E aí eu também brincava lá de cozinha, né? Fazia o bolo de argila, enfim. Quem nunca? A E sopa de folha. É. A sopinha de folha. E uma vez eu fiz um prato de minhoca, que era macarronada. E a carne era aranha. Com aquela A bunda bem bolonhesa. colorida. Exato. Almôndegazinha. Almôndegas de aranha. Muito bom. Exato. E aí eu também destruía as plantas da minha avó e fazia as sopinhas. A sopinha de folha. Sopinha de mentira pra boneca. Qual foi a sua pior situação aí, Perrone? De criança? Já destruiu alguma coisa? Se enfiou, botou fogo na casa? Cara, eu dou graças a Deus que naquela época não tinha Instagram. Pra ninguém ver? Porque senão Ninguém acho que... registrar, né? Cara, eu acho que eu já fiz o que toda criança faz. Já peguei vários sacos de farinha e botei pela cozinha, Meu com Deus água, né? Porque você via a avó fazendo macarrão, e aí ela fazia aquele montinho, vulcãozinho, quebrava o ovo. Eu já reproduzi isso num chão de uma cozinha. Por que não? Gostoso ser mãe, né? Muito bom. É aquele desespero. Eu imagino que deva ser um desespero. Eu não lembro, eu não tenho essa memória afetiva disso, mas já me contaram várias vezes dessa proeza, né? Que não deve ser uma coisa muito legal de uma mãe presenciar, né? Presenciar, limpar, né? Limpar, exato. E agora, fim de ano é assim, né? Chega, reúne as famílias e a história sempre repete, né? A história sempre repete. A história sempre contando É a mesma causos, coisa, né? Todo ano. Que daí conta pra tua filha, né? Sua mãe, quando era pequena, não sei o quê. É isso. E me conta, em Brasília tem gastronomia? Não, tem não. Digo, escola Não. e tudo mais. Tem. Inclusive, eu me formei lá. Eu fui da segunda turma de gastronomia, 2000 Ah lá, tá vendo? Eita, 2000 Qual que é o nome Oito. da escola que tem lá? IESB. IESB. Instituto de Ensino Superior de Brasília. 2008, ano depois da gente. Foi, né? Foi. 2007, a gente. Então, a É. gente também era a segunda turma. Segunda da FMU. turma. Da FMU, segunda turma. E aí, assim, foram surgindo outras coisas, mas E, de fato, o ensino no IESB era de altíssima qualidade, era uma coisa, assim, completamente fora do que... Da curva, assim, na época, né? Então, era muito legal, estrutura incrível. Ao mesmo tempo que eu percebia que a própria cidade, ela ainda não tinha entendido que tinha um número de profissionais que estavam sendo super qualificados ali. Então, o que eu via muito era as pessoas se formavam no IESB e saíam da cidade. Eu fiquei um tempo lá, mas eu mesma também depois saí, fui trabalhar em pousada, hotel, navio, não sei o quê. Né? E aí em Brasília, de fato, não cheguei a me estabelecer por muito tempo no restaurante. Fiz alguns estágios, mas eu fui trabalhar em outros lugares, assim. E a dúvida que não quer calar, era caro para fazer gastronomia em Brasília? Era caro. Pra época já era caro, assim. E atualmente continua ainda mais, né? Sim. Mas aí surgiram outros cursos, e aí a gente vê a diferença agora, depois de quase 15 anos. 15 anos por aí. E aí agora a gente encontra curso de gastronomia de longa, média, curta duração, dá diploma, de ensino Tem para superior. todos os bolsos hoje, né? Tem para todos os bolsos. E aí agora a gente vê grandes chefes também que já estão no circuito, que você vê que essas pessoas já são reconhecidas em outros lugares e tal. O que é muito legal, para botar Brasília no mapa, assim. É uma cidade nova, lógico, se for parar pra pensar. Então, essa coisa da identidade gastronômica do lugar é uma coisa que é meio um Frankenstein, na minha opinião. Porque junta tudo, né? Exato, a gente tá ali, tipo, incrustado no meio do Goiás. E aí, lógico, vai ter essa Porque influência, a né? Brasília foi colonizada, não, como é que foi? Povoada. Por todo o Brasil, né? Exato. E se a gente for parar para pensar ali, né? A região tem
pessoas que, né, do Goiás mesmo, mas muita gente de Minas. Se a gente for parar para pensar na construção de Brasília, a gente tem sim um histórico aí de pessoas de diferentes estados do Nordeste, muitos baianos também. O nosso sotaque, ele é meio... Então, exato. indecifrável. Eu imaginei que você fosse carioca. Muita gente fala isso. Aí depois, quando você começou a falar, eu falei, não, deve ser nordestina. Também achei. Exato, e aí fica essa coisa assim, meio sem E no filme é uma mineira. É uma mineira. Eu sou uma mineira, Mas eu vejo que tem muita influência, assim, a comida em Brasília. Você vai encontrar uma boa comida nordestina, você vai encontrar uma boa comida mineira, uma boa comida goiana, você vai encontrar muita influência de Poxa, fora mas isso é também. muito legal pra você, né? Também, assim, uma riqueza de informação que você... Exato. Uma bagagem, né? Sim. E Porque como... eu não lembro de ter... Apesar da gente estar em São Paulo, eu não lembro de ter esse contato com tantas gastronomias quando pequena até a adolescência, assim, né? Depois que a gente... Que aí... É que é uma coisa... enfim, Então, aí eu mas fui é que atrás se de a nossa conhecer. família não tem essa Não cultura, tem, né? os filhos também não vão ter. Né? Porque, por exemplo, a minha família também não tinha, apesar que minha avó cozinhava em casa. Mas era comida italiana. Mas era comida italiana. Meus pais não tinham esse hábito de levar a gente sair para conhecer coisas comer, novas. né? O máximo que a gente comia era pizza e hambúrguer. Era isso. Mas quando eu era muito pequena, assim, primeira infância, que eu ainda morei um tico ali em Minas, assim, Unai, Minas Gerais. Já ouviram falar de Unai, Minas Gerais? Também não. Também não. Também não, a grande Unai, Minas Gerais. Unai fica, tipo, muito pertinho de Brasília. E quando eu era muito, muito pequena, a gente ainda morava lá. Mas, assim, tinha uma pizzaria. Eu não tinha muita referência, assim. Aí eu fui pra Brasília e aí parece que as coisas vão vindo, assim. Eu não sei se eu tenho uma história super... romântica, né? Eu sou descendente de coreanos assim, eu não tenho muito disso e acho que eu vim de um background super simples de cozinha, assim. Quanto então, tempo você morou em Brasília? Eu morei em Brasília dos meus 11 anos até os meus 21 e aí eu comecei a morar em 480 lugares diferentes. Assim. Uma dúvida minha é o seguinte, eu fui, acho que uma vez, acho que 2 vezes para Brasília. Uma que eu fui assaltado em Brasília. Ele conseguiu ser assaltado em Brasília. Consegui ser assaltado Sério? em Brasília. Porque Brasília... Gente, Ninguém rouba em Brasília? O plano piloto é uma grande bolha, assim, tá? A gente tem problema com... Eu te explico por que eu fui assaltado e onde eu estava para ser assaltado. Ok. Bom, Tava contexto. na boca, Dá né, o contexto. Não, mas é que eu não me lembro, por exemplo, Brasília é dividido por setores. Sim. Né? Setores norte, Eu nunca sul, entendi. leste, oeste. A gente pode botar um motion aqui Ah, atrás com um pronto. mapa de Brasília. É. Eu explico, tipo, a mulher do tempo, assim. Gente, isso aqui é asa surda, não? Isso. Vai lá. E aí eu sei que, por exemplo, tem um setor bancário, Tem. um setor de comércio, mas não, assim, como eu não passei em Brasília, tem um setor gastronômico ou ele é tudo misturado? Aí nesse caso é misturado. Atualmente está mais misturado, mas sim, existe setor para tudo, assim, existe e até as coisas que acabaram acontecendo naturalmente dentro da comunidade ali, de certa forma, né, dentro da ideia de setorizar as coisas. Idealizada ali, né, por chata Lúcio que Costa. Muito virginianos. Mas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer foram lá, fizeram alguns setores básicos, mas aí no fim das contas a gente tem, tipo, a rua de loja de vestido de noiva, a rua de loja de eletrônicos, e tem a rua dos restaurantes. Mas aí no fim das contas isso acabou, Porque né, todo mundo precisa comer. aumentou a setor capilaridade inteiro, né? da coisa e tem restaurante em todos os lugares, e a coisa começou a misturar um pouco, assim. Então, Porque, penso assim, né? Deve ter uns horários de picos muito chato, né? Por exemplo, a rua do restaurante. Pô, Sim. A rua horário do de restaurante almoço é impossível que estacionar, ninguém consegue entrar, então, nesse horário. Ou na hora da janta. E depois os outros horários ficam livre, né? exato. Tipo Não, mas isso. agora você consegue encontrar. Acho que é mais fácil, assim, você consegue. Mas para quem está empreendendo, é melhor estar no polo ou separado? Pesquisa de mercado. pelo Google pesquisar.
Boa pergunta. Porque, por Eu acho que exemplo... depende, né? Tem que fazer uma pesquisa mesmo. Não, né? porque, vamos lá, se a gente tem um polo, tem a maior concentração de pessoas indo para aquele lugar. Sim. Em contrapartida, não tem onde estacionar, os lugares estão mais cheios. Se você opta por não estar nos polos, você vai ter menor visibilidade. Não, Mas, não talvez necessariamente, você é que a tenha mais circulação clientes, né? é grande, a circulação é muito grande, é um fervilhão ali. Porque, na no plano verdade, piloto. lá, tipo, embaixo de alguns prédios ali, tem muitas coisas de comércio também, né? Tem, e agora, assim, é tudo muito misturado e a gente também para pensar que Brasília não é apenas o plano piloto, né? A gente tem Guará, a gente tem Santa Maria, a gente tem Planaltina, a gente tem... E tudo isso que a gente chama de entorno, na verdade, que são... Essas são cidadezinhas em volta? Compreende-se É o como subúrbio, a gente chama de cidades, subúrbio. satélites. E eu não sei nem se eu chamaria de subúrbio, assim, porque é um negócio, assim, muito bem estruturado e tal. Não, subúrbio que eu digo assim, como que eu vou falar? Ao redor. É como Ao se redor, fosse assim, São Paulo, Osasco. Isso, Tá. exato. São Paulo, Barueri, São Paulo, Alphaville. Exato. E aí, como essas partes não são planejadas, aí você vê que a galera, cada lugar desses tem Faz mais de um a sua jeito. identidade. Tem a Exato. sua regra. Exato. E você come super bem nesses lugares também. Tem a famosa Feira do Guará, onde você encontra tudo também. Exato. E deve ter ingredientes de todas as regiões também. Tem né? de todas as Isso que é legal. regiões. O que é bem legal, assim. Dá pra cair bastante. Mas que nem você falou, pô, se eu estiver na Rua dos Bancos, tem que ter um lugar pra comer. Vai ter. Cadê os O bancos? brasiliense, ele dá um jeito. Vai ter, mas não são grandes restaurantes, não. né? Não é aquele Digo, negócio. de renome, você tá falando. Isso, Aí, acho tipo, que eu quero estaria comer no polo dos restaurantes, né? Assim, tinha há uns 10, 12 anos atrás essa coisa do tipo, o restaurante chique você só vai encontrar no Lago Sul ou no Lago Norte, né? Que tem ali Brasília, o formato do aviãozinho. Tem tipo... Tem os lagos embaixo, e aí em volta ali, você vai indo Lago Sul, Lago Norte, que é o setor de embaixadas, que é aquela galera mais... Quando eu fui, era exatamente isso. Exato. E aí você tava onde? Que agora eu fiquei curiosa. Exato. Então, vamos lá. Eu, quando era menino, eu arrumei uma namoradinha em Brasília. E aí, a cada mês, eu ia para Brasília. E aí, você quer saber por que eu fui assaltado? Claro. Né? Eu cheguei final de tarde em Brasília. Desceu ele no aeroporto. Desci no aeroporto, ela foi me buscar e foi o meu primeiro contato com Brasília. Pô, vou te levar a ver um pôr do sol maneiro. Num lugar que chamava Ermidas. A Ermida Dom Bosco. Você vai subindo ali no final do Lago Sul. Você foi assaltado na Ermida Dom Bosco? Então, aí, vamos lá. Fomos lá para esse lugar, tal, vimos o pôr do sol e não sei o quê. E aí, aquele fervor, né? Fizemos tudo que não podia. Fervor, entendi. Né? O jovem. E aí, cara, juro pra você, a hora que assim, fizemos lá o que tinha que fazer, e lá não tinha ninguém, velho, ninguém. E aí escureceu. Não, aí escureceu, aí eu saí peladão. Aí ele perdeu as roupas. Não, Foi assaltado pelado. Sentei no capô do carro pra fumar um cigarro pelado. Ai, Perrone, nem ajuda, né? Não, mas não tinha ninguém lá, velho. Eu tô rindo, mas é com respeito, eu juro. E aí eu tô fumando, de repente lá tem tipo um barranquinho assim, sobe dois caras com um revólver. Meu Deus do céu. Rindo da sua cara, né? Claro, eu pelado. Aí, cara, o cara pegou, assim, tudo meu tava lá. Mala, documento, cartão de crédito, As celular, roupas também? as roupas. E o meu Tô chocada. medo era o seguinte, a menina pelada dentro do carro. Meu Deus. Se quisessem fazer alguma coisa, ninguém ia escutar nada. Meu Deus do céu. Nada. Mas simplesmente eu dei meu celular, dei minha carteira, que foi passagem de avião, cartão de crédito, levou tudo. Nossa. E lá fiquei eu lá. Primeiro contato com Brasília. Com a roupa ou não? Sem roupa? Não, A roupa deixaram. Deixaram. Ai, que bonzinho, sim. Olha aí, pelo menos era... Nossa, Por falar em curiosidade, dona Mário, eu estava acompanhando seus stories hoje. O que tem dentro daquele bueiro? Não sei, gente. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Depois dos 30, você tem o quê? Você é de que signo? Eu sou aquariana. Não. Gêmeos é pior, hein? De Pois é, mas depois dos 30 você tem o quê? Dor nas costas e essa síndrome da velha fofoqueira que Da toma janela. conta de você e você olha o que tá acontecendo na janela. E aí hoje de manhã eu tava ali olhando, de repente umas 3 pessoas assim com a mão na cintura, no bueiro. E aí eu olhei assim, gente, mas
o que tá acontecendo? Eu pensei, será que é um bicho? Será que é um celular? Será que é uma chave? Ficou Não lá descobri meia até hora agora. de olho. Quando eu sair aqui desse podcast, eu vou dar um rolê ali perto do bueiro ver pra se tentar você acha entender que o que é. está acontecendo. Já chama o porteiro também Chama o da porteiro. frente, pergunta. Você deve saber, né? Certeza. Conta aí que rolê foi esse do bueiro. Você já viu um vídeo? Tem um vídeo que tem uma galera numa ponte assim, e aí foi até reportagem lá. O que você acha que é? O que você acha que é? Ah, eu acho que é uma tartaruga. Era um córrego, sei lá. Não, eu acho que é uma tartaruga, eu acho que é não sei o que lá. Galera, assim, passou o dia inteiro. Tem gente que ficou lá 8 horas. Depois era um saco de lixo. Era um saco de lixo. Esses dias, acho que faz uns 15 dias, Quer mais água, amor? lá onde eu moro, a gente não tem poste, né? Todos os fios são subterrâneos, né? E esses dias faltou luz de madrugada lá perto de casa, né? Eu acordei para fazer umas coisas de carro e tava o bairro meio que apagado, né? E eu indignado, tal. E aí eu fui no mercado e aí tava o vru no mercado do que tinha acontecido. Um ser maligno entrou no subterrâneo para roubar os fios para vender. Meu Deus do céu. E ali ele pegou fogo, porque ele todo pegou fogo, porque deu um curto-circuito, ele se grudou lá e virou um churrasco humano. Gente, São Paulo é a maior concentração de histórias surreais, assim, que eu escuto. Olha o carro da pamonha. É a pamonha da loira. Pamonha da loira. De Piracicaba. Pamonha de Piracicaba. Cara, agora me fala uma coisa. Pode uma coisa dessa? O cara ficar torrado. Ah, Gente, cada um tem o que merece, eu acho. Mas lá esse dia, eu moro ali na 9 de julho, ali nos Jardins, e teve um dia, os caras entraram lá, foram tipo 5 minutos, ninguém mais tinha internet. É isso, eles roubam os fios. Eles roubam os fios. A fibra ótica. Exato, e aí eu pensei, nossa, que coragem, que audácia, não é mesmo? E aí chegou o cara e falou, e atendeu, ele falou, a gente tá cabeando o seu prédio todo e tal, e aí ele comentou que esses cabos, eles custam, os caras conseguem fazer, eles escolhem 1 ou 2 lugares para roubar. Que tem um monte, Exato. né? E aí, ele... Já chutei essa mesa 50 vezes, foi mal, gente. Eles escolhem 1 ou 2 lugares pra roubar e parece que eles faturam, tipo, uns 30 mil reais, assim. Pô, É caríssimo esses cabos. É caríssimo, rentável. É caríssimo. Rentável, né? Poxa, roubar cabo. Ô Mari, e aí me conta, depois que você fez a faculdade, você trabalhou com um navio, mas era internacional, nacional? Qual Era internacional. Assim que eu saí da faculdade, eu fiz uns estágios ali na cidade, aí passei uma época em Trancoso, numa pousada, e aí eu voltei para Brasília, e aí eu resolvi juntar meus escovas de dente com um rapaz Não ali. temos navios nacionais lá. Não temos navios nacionais. Não tem alguns que fazem rota. Não, fazem rota, sim, mas mas que não tem que de não bandeira são do brasileira. Brasil. É, Tá, exato. não tem mais, né? Acho que o último que tinha foi o da viagem nossa da faculdade. Que era CVC. Ah, tá. Aí eu acho que deve ser, tipo, ele... Foi comprado sendo operado pela MSC. Mas eu provavelmente, acho né? que ele ficou preso entre as rochas, alguma coisa assim. tipo o Titanic da vida. É muito louco o navio, né? É muito louco. Bom, aí o que aconteceu? Eu juntei a escova de dente com esse cara e aí não deu certo. Mas E você aí... estava junto no navio? Não. Ah, Ainda aqui ainda no bem. Brasil. Ainda Que aqui no coisa Brasil, chata, né? exato. E aí eu peguei, a gente terminou e tudo mais. E aí eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Vou me jogar no mundão. Eu vou embora. Sabe né? que eu queria quero muito ir viajar embora. em navio. É, Trabalhar em navio. Só que aí eu conheci meu marido, né? Beijo, Mas amor. muitos amores acontecem a bordo também. E aí eu peguei e fui, fiz as entrevistas, não sei o quê, 6 meses daquela coisa. Tem que fazer o curso de socorrista dos bombeiros, sim. curso de sobrevivência da Marinha. E você, gente, eu tenho um curso de socorrista de sobrevivência no mar, caso vocês precisem No de mar, alguém olha aí, num rolê. Estamos acreditados, tudo Você certo. aprendeu Eu sei a pescar? reanimar Como é que pessoas, eu sei tudo sobre como armar e desarmar botes e correntezas marítimas e âncoras flutuantes. Existe uma âncora flutuante, você sabia disso? Não. Exato, quando você desce no bote, tem uma coisa que parece um mini paraquedinhas, assim, que você joga. Então, se você for seguir a lógica mesmo das correntezas
das correntes marítimas, aquilo ali, a longo prazo, ela vai te levando para costa mais próxima em algum momento, né? Olha só. É, muito louco isso, Pode né? te jogar aí no marzão que você se vê. Em algum momento você vai... mas a tecnologia é muito... gente, Mas e aprende a pescar? Aprender a pescar, não. Ah, poxa. Tinha que Mas aprender a pescar. o desespero das da aeromoças de tem pescar. você tem que matar a galinha lá? De sobrevivência. Gente, sim. essa é na parte da galinha eu não cheguei, mas com fome eu acho que o ser humano é capaz de Faz qualquer de tudo, coisa. né? Exato. Mas Foi aí pro trabalhei. navio? Fui pro navio, Quais exato. foram os países que você conheceu? Eu passei por 23 países, Uau, na verdade. que Meu legal. primeiro navio era uma latinha velha, gente. Era uma latinha velha que mora no meu coração, assim. Fazia a rota Miami, Bahamas, Coco Cay, Key West. E aí a gente ficava fazendo essa rota diversas vezes por semana. Era tipo uma escapada de final de semana, assim, do americano médio, sabe? E aí a gente ia e tal. E aí me transferiram para um outro navio que estava sendo lançado, precisava de pessoas que falassem mais línguas, falaram, beijo. Porque eles não têm muita previsão, assim, quando você assina o contrato, você tá disposto Eles vão te mandando. pra Papua Nova Guiné, se quiser. E aí mandaram, você vai pro Ovation of the Seas, que era o último lançamento da Royal Caribbean. E aí essa viagem foi muito legal. A gente saiu de Bremerhaven, que é um porto que é conhecido por ser um lugar onde constrói navios, um grande polo de construção de grandes navios comerciais. E aí a gente foi fazendo ali, foi de Bremerhaven, na Alemanha, até cruza o Mediterrâneo, cruza o Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez e foi até Xangai. Aí Uau! foi muito, muito, muito legal. Você falou que precisava de gente que falasse mais línguas. Quantas línguas você fala, mulher? Eu imaginei que eles fossem procurar alguém que falasse, sei lá, mandarim, não sei o quê, né? Mas aí, no fim das contas, acho que desde criança eu me interessava, porque, assim, matemática, gente, não. Agora, línguas, ok, é o meu ponto forte. Então, eu estudei inglês desde muito cedo, e espanhol, francês, um pouco de italiano também. Uau! A gente vai... Uma poliglota aqui? Mas, exato. O que você fazia no navio? Assim, no navio, eu entrei trabalhando no bar. Ai, Porque, é mais gostoso, né? porque a primeira coisa que eu fiquei sabendo foi... não, na cozinha você não vai receber as tips e tudo mais. Então, show de bola, bora pro bar. ganhar dinheiro. Exato. Mas já aconteceram algumas vezes de lá dentro eu estar Também na cumprindo cozinha. outras funções também, né? Alô, Royal Caribbean. Mas fazia de tudo, assim, mas principalmente comecei ali no bar. E é bom também para você, não sei, ter um Conhecer contato com a várias culturas, mixologia né, e também. conhecer as culturas e ver como que as outras pessoas trabalham, fazem os seus drinks, cozinham, etc, etc. Era, tipo, Ah, é sei bem lá, legal, né? 98 países diferentes, assim. Uma coisa que eu acho muito louco do navio uma vez eu tive a oportunidade de conhecer a cozinha de um navio. Né? É um rolê muito doido, né? Cara, é uma coisa muito louca. Né? Só que o que me deixou muito intrigado é que muitas pessoas de países diferentes Sim. trabalhando no mesmo lugar. Sim. Então, assim, o que dominava eram os indianos Muitos indianos e filipinos. e filipinos. Exato. Cara, mas é demais, assim. É uma coisa absurda. Sim. E o chefe que cuidava lá, ele era inglês. Se você for parar para pensar, o navio nada mais é do que o capitalismo zipado, né? É isso, que os grandes cargos, e eu vou ser muito sincera, assim, acho que os grandes cargos, você vai ver que tem o norueguês e essas pessoas que têm tradição marítima mesmo, que estão ali na ponte de comando, mas os cargos mais altos, eles vão ser dos americanos, eles vão ser dos ingleses, eles vão ser dos italianos e tal. E aí, conforme você vai vendo, vai indo para o chão de fábrica, aí você vai encontrar as pessoas dos países de terceiro mundo, assim. Né, os países subdesenvolvidos. Terceiro mundo é um Então você achava lá brasileiro, que era praticamente os camareiros. Desenvolvimento, inclusive. Os camareiros, assim. Os camareiros. Camareiros e camareiras, Sim. Muitos brasileiros. E aí você pegava pessoas de cozinha mesmo, é aquilo que você falou, era muito filipino, indiano tinha muito chinês não, mas vietnamita. Vietnamitas, muitos vietnamitas. Tem a cultura de trabalhar em navios, ela é uma coisa tão forte nas Filipinas que eles têm uma expressão que é o FWO, né? Que é Family Working Overseas. É o país
onde tem o maior número de, pelo menos, sei lá, de cada 10 famílias, 8 vai ter uma pessoa que trabalha em navio. É a mesma coisa de quem... tem créditos especiais de banco para isso. E a mesma coisa de quem mora em Brasília, o ápice é concurso público. Concurso, a cidade. E quem nasce nas Filipinas é trabalhar em navio. Trabalhar em navio, não sei, assim, eu tive muitas conversas com indianos e filipinos a respeito dessas coisas, assim, de quanto valia esse dinheiro lá. E aí eles falando assim, sei lá, $1 paga a conta de luz da casa da minha família toda. Então, mês, exato. Gente, Só que é uma coisa que lá dentro se ganha muito bem, né? Muito bem, mas lá se rola muito dinheiro entre vocês. A gente troca muito serviço no sentido de... Tem gente que corta cabelo, que originalmente no país a pessoa corta cabelo. Não, tem vários escambos, né? Muitos escambos. Tipo, você quer comer bem, você troca por comida. Sim, né? Confirmo. Olha só que Confirmo. legal. Não é legal. É uma cadeia, é uma uma cadeia máfia. flutuante. É uma máfia muito louca, cara. Você vai se ajudando e aí, tipo, rola mesmo aquele senso de comunidade, assim, tipo, sei lá, a gente trabalhava, em teoria, sei lá, 10 horas por dia. Mas isso era mentira. Mentira, você trabalhava 14, 16. Eu trabalho 14, 16, 18 horas por dia e um contrato de 10 meses trabalhando todos os dias. Nossa, que exaustão, Sim, né? E aí eu lembro que a gente que era brasileiro tinha fama de ser muito bocudo. Aí, do tipo, de questionar. De questionar as Que coisas. a gente é, tipo, de um país em desenvolvimento, mas brasileiro, assim... Não vem Exato, de a mim, gente né? não tem um nível de desespero de uma que aceita pessoa, qualquer coisa. de uma pessoa de algum outro país latino que tem, tipo, que tá passando por uma recessão muito bizarra. Tá. Assim. Então, a gente ia e tudo mais, e às vezes eu lembro de ter essa conversa diversas vezes, assim, de, ok, tá aqui no contrato que eu vou trabalhar 10 horas por dia, com os intervalos XYZ, de acordo com as leis marítimas e não sei o quê. E aí, na hora que eu tinha que fazer o clock-out, tinha que bater o ponto, aí chegava a supervisora, você tem que bater o ponto. Mas aí eu não terminei de trabalhar. Eu falei, mas eu não terminei. Ela falou assim, mas você tem que bater o ponto. Aí eu falava, mas o que você está querendo me dizer? Que você quer que eu bata o ponto e volte a trabalhar? Aí ela... Eu não posso te dizer para fazer isso. Quer dizer que eu... Exato. Aquela gravando, a resposta né? era exatamente a mesma de todos os supervisores. Eu não posso te dizer para você fazer isso, mas, tipo, back in my time, we used to do that. No meu tempo eu ajudava os meus colegas. E aí, tipo, fazia aquele gaslighting do caralho, assim, pra poder dizer, pode falar palavrão? Pode. Claro. E fazia aquele gaslighting bizarro pra você ficar achando que, na verdade, você que é ruim da história. egoísta e não tem senso de coletividade, quando, na verdade, não é. Não é o capitalismo que pega você, mastiga e depois cospe no final da noite, né? Não Ô, é. Mari, e qual a sua percepção do Brasil frente a esses outros países desenvolvidos? Em que nível você acha que a gente está? Eu acho que, assim, toda vez que a gente... Né, eu acho que trabalhando no navio, a gente sempre tinha a oportunidade de conversar muito com os passageiros. Eles têm muita curiosidade com a gente. Alguns, de fato... Alguns poucos, assim, eles acham que o Brasil é uma ilha e a gente vai para a escola de cipó, né? Mas, assim, 1 de cada 10, vai. Tá. Porque, assim, às vezes você vê que as pessoas já estão começando a se ligar um pouco mais. Mas tem muita gente que tem muita curiosidade e vê os brasileiros, assim, com muita simpatia e muita... vê que a gente é muito bem instruído e que a gente tem aquele senso de humor, assim... muito rápido e sarcástico. Combina bastante com o senso de humor dos americanos, convenhamos. Então, acho que a gente se dava bem. Em qualquer lugar que a gente descia e falava que era brasileiro, a gente era bem recebido, não sei o quê. Eu acho que o único momento, assim, que você via que você era um pouquinho hostilizada por ser brasileira era ali a bordo, porque os supervisores já sabiam o que esperar de você. Você vai ser a pessoa que vai fazer as perguntas. Vai me dar trabalho. Exato. Você vai perguntar coisas, entendeu? A gente vai entrar em questões legais. Enfim, não sei, fica aí nessa... Mas uma coisa que não é presente, né, para quem anda de navio, são os bastidores, né? É bem aquilo que acontecia no filme Titanic, né? Por exemplo, os funcionários, a gente tem o glamour de quem está hospedado ali, Sim. né, com cabines luxuosas, ar-condicionado, espaço, e o funcionário... é um quadrado onde dorme um embaixo, um em cima, um embaixo e um em cima. Sim, tem a minha cabine, se eu esticasse os dois braços assim, eu encostava nas duas paredes. E são 4 pessoas. Bunk bed, tipo um belichezinho. Mas eu dei sorte que a minha cabine só tinha uma pessoa. Mas já vi cabine, tipo, tinham 5 pessoas.
Nossa. E são aquelas camas que descem da parede, né? Algumas descem da parede, as outras são empilhadas. Depende do quão moderno é o navio. Sim. Mas nossa, gente. Mas é muito triste, né? Porque É muito triste, é degradante. É um choque de realidade, É um né? choque Porque de você está servindo as pessoas, Sim. né? E a comida da boa e da melhor. E a comida também, assim, eu tive o prazer de ver como que era o tratamento de quem trabalhava. É uma coisa que, tipo, é bem sobre-humano isso. Sim. E em alguns navios mais antigos ainda existem refeitórios separados, dependendo de quantas listras você tem no seu ombro, qual a sua casta. Nossa. Isso não é bizarro? É demais. E eu acho isso super degradante, assim, se for parar pra pensar. Às vezes, sei lá, alguém que tinha um cargo mais superior, assim, tá tudo dentro das regras. Se essa pessoa te convidasse para você comer no refeitório, que inclusive tinha comida melhor, você ainda era meio... As pessoas te olhavam meio torto. Aí, nos navios mais modernos, você via que eles pararam com isso. Tá. Aí era um refeitório para todo mundo. E teve meio um choque de cultura no sentido de comida, assim mesmo? Tipo, o que eu tô comendo aqui hoje? Que negócio é esse? Tem. E eu acho que também em relação aos hábitos de alimentação, assim, das pessoas que você vê os passageiros, o hábito do latino, do americano, do europeu, do chinês, é muito engraçado. E, meu Deus, como os chineses comem. Eles comem muito. Eles são tão magrinhos, mas eles comem. E de manhã cedo, eu não sei o que acontece. Assim, é a hora que eles, tipo, destroem o buffet. E é muito interessante isso, assim. Acho que, sei lá, quando eu estava a bordo, a gente recebia diversos tipos de coisa, né? Lógico. Mas, às vezes, você percebia que era mais um agrado, alguma iguaria para um jantar de luxo, mas aí sobrava coisa. E eu lembro que sobrava muito escargot. Uhum. Não era, assim, muita coisa da galera. Eu lembro que o que sobrava, assim, que não foi tocado por ninguém, ia pro refeitório dos funcionários ali. Gente, eu pegava 2 pães de forma, eu jogava do escargot e eu comia, tipo, um sanduíche de escargot, assim. Ou então, sei lá, o ovo centenário, aquele ovo que eles passam aquela cerâmica. Vocês já viram isso? É um ovo podre, né? Eu vi o que é enterrado. Que antigamente era enterrado e tal, Hoje, mas agora... hoje é uma argila. Isso, pra fazer em escalas industriais. Isso que é fedido pra caramba, É fedido pra caramba. Então, a clara fica azul e a gema fica preta. E aquilo tem um gosto, assim, de tristeza, gente. Nossa. Tem gosto o cheiro já não ajuda, né? Como é que a pessoa põe pra dentro? Não sei, gente. Mas aí eles curtiam ali. Era uma coisa, assim, super chique. Né? É igual... E a comida lá de dentro do pessoal tem de tudo, né? Porque o indiano come comida indiana, porque eles mesmos fazem as comidas dele mega apimentada. Sim. Né? Aí o filipino que cuida de uma parte também faz a comida pra galera filipina. Né? E é muito louco isso. E o cigarro lá vale muito dinheiro, Cigarros né? valem muito dinheiro, gente. Olha só. Qualquer coisa, qualquer favor que você precisar. É um cigarrinho. É um cigarrinho. Um maço de cigarro é muito louco. Cigarro, É uma cadeia mesmo. É uma cadeia mesmo. Não há nada que você não consiga com uma boa conversa ou E um cigarro. cigarro. Exato. Você sabe como que eu descobri isso? Eu pedi para conhecer a cozinha, né? E aí, logo que eu entrei no navio, e aí, acho que eu já contei essa história aqui. Me falaram que iam ver e tal. Passou uns 2 dias, a hora que eu cheguei da piscina tinha um envelope com aquele símbolo com cera, sabe? Aí eu abri e tal, era o chefe da cozinha me convidando, não sei o que, não sei o que lá. E ele me apresentou o navio inteiro, a parte de cozinha. Foi do caralho. E aí eu fiz amizade, né, com um pessoal que ficava no deck fazendo hambúrguer, pizza e não sei o que, e não sei o que lá. E aí, para ser melhor atendido, era cigarro. Cigarro, lógico. Cigarro. Olha, ele pegou o espírito da coisa muito rápido. Mas Foi. é isso, fuma-se muito e bebe-se muito. E aí, Maré, né? Maré. É só lembrar da maré e botar o... E aí circunflexo. teve um cruzeiro que a gente fez, que a gente pegou um ciclone no meio do caminho. Eita! E, cara, eu nunca passei um cagaço, velho, tão Pesca grande. mortal. Porque, assim, o navio, ele tem mais ou menos... o pessoal que não tem enjoo vai ter, né? Não, escuta isso. O navio tem mais ou menos 15 andares. Por aí. Se a gente olha do chão, é um prédio de 15 andares. Sim. Né? E aí a gente ia sair da Argentina
ia para Punta del Este. Você pegou justo ao... Ai, meu Deus. Esqueci agora o nome do estreito lá. A gente tem até uma piada interna. Bom, e aí a gente saiu assim, e aí começou a dar umas rajadas de vento, que era assim, absurdo. Seu cabelo até balançou. E aí o que acontece? O comandante fala no rádio que era para todo mundo sair do deck, para todo mundo entrar para dentro do navio, que a gente ia passar no meio de uma tempestade. E que não era para sair de forma nenhuma. Fecharam as portas com uma correntinha ali e tal. Mano, na moral, o negócio fazia assim. Ele vinha, aí ele fazia assim, subia pra caralho e depois ele caía. Sim. E isso a gente ficou 6 horas. Nossa. Tem alguns navios que a gente chama de muster station, que é o primeiro treinamento que você recebe quando você vai a bordo. Que a gente faz umas demonstrações e você tem um grupo e tem uma letra e 2 números que você tem que saber qual a sua estação de emergência, né? Sim. Alguns navios a muster station é dentro e outros é fora. Mas dependendo da condição climática, eles juntam a galera ali dentro e tal. É desesperador mesmo. E, mano, foi uma coisa desesperadora. Porque tudo andava, as mesas andavam, as cadeiras andavam. Onde você olhava tinha gente vomitando. As velhinhas tudo rezando. Sim. E, mano, foi uma coisa fora do normal. Opa, pronto. E aí, no final, a gente nem foi pra... Aí você pode perder o seu curso aí, seu rumo. Que rumo? Ué, você não tem as paradas? Sim, a gente perdeu o destino, perdeu o Pode destino. acontecer de você perder. Aí vira Sea Day. Que aí eles falam, e aí tem toda uma coisa nos bastidores que eles anunciam. A gente tem os speakers lá embaixo também. Fala assim, olha, hoje é de Sea Day, né? Aí você sabe que você vai trabalhar 20 horas por dia. Aí eles organizaram umas puta festa do caramba. Distrair os passageiros. Né? Já teve um caso de eu ter 6 Sea Days. Eu olhava assim, eu pensava, meu Deus, eu tô no meu limite. Agora, isso que a gente passou, depois eu perguntei para o pessoal de bordo, foi uma coisa super normal, que tem, assim, tipo, na Europa é muito pior, em alguns lugares. Larissa, você tem ideia, um prédio de 15 andares, uma onda vir e cobrir? Não, Deus me livre. É bizarro. Pra mim parece, tipo, o filme do Godzilla aí. É Titanic, velho, Titanic total. Todo mundo de mão dada, orando. Gigante, porque, sério? Todo mundo orando, velho. Desse jeito. Tem gente que reza, tem gente que as reações são completamente... Tem gente que chora, tem gente que tá bebendo pra caralho e tá rindo. Mas no primeiro o seu deve ter, né, apertado. Depois do primeiro... Eu lembro que a minha primeira semana deu, assim, uma chacoalhada, mas que é muito grande, né? Então, isso que a gente vê no filme, né, do negócio balançar muito, é muito pra barco pequeno. Então, normalmente depende aí ele do andar que tá também, né? Ele inclina, depende do andar que você tá e né, onde é que você tá ali no navio. Mas se você tá ali mais perto da linha da água, você não sente tanto. Agora, quem tá lá em cima é um horror. Nossa, e quando você tá num lugar fechado, e às vezes bate uma ventania e o navio ele fica um tempo inclinado, seu cérebro dá uma bugada, assim, sabe? E aí você tá vendo tudo reto, mas você tá sentindo que o mundo tá torto. Você acha que você perdeu, você tá com labirintite, que você perde o senso de direção das coisas. Você vai no banheiro segurando nas coisas, velho. Exato. Nossa. É legal. E tem gente que nem aproveita, né? Que fica o tempo inteiro casos no banheiro. Isolados. Não, são casos isolados, assim. Acho que, de certa forma, eu tenho certeza que você aproveitou. Não, eu fiz 9 cruzeiros. É muito legal, é muito viciante. Eu não ando de avião, mas isso que eu passei, eu não tenho... Passaria de novo, tranquila. Tá. Tá. Você trabalhou os 10 meses, você renovou? Ou... Renovei. E aí, depois, assim, quando eu tava, 5 dias de ir pro meu terceiro contrato, eu falei, não. Chega. Fiz meu pé de meia, Já fiz meu pé de meia, sei lá, e foi bom. Eu conheci um monte de lugar e tal. Eu falei, gente, eu não sei, não quero mais. Exato. E também acho que tem essa coisa sobre ser mulher e trabalhar a bordo, que é um negócio assim que ser mulher, ser brasileira e ser jovem, trabalhar a bordo com diferentes culturas é
isso te coloca um pouco numa situação um pouco vulnerável, assim. As pessoas, elas se sentem autorizadas a invadir o seu espaço. Eu tive uma experiência que foi super traumática e que eu acho que foi, sim, um fator decisório para eu não voltar mais. Mas, assim, O que aconteceu? eu, assim, é muito difícil falar sobre isso, mas agora eu falo com mais tranquilidade, assim. Mas eu sofri um abuso. Sério? Eu sofri um abuso Quando por você um colega tava- de tripulação com quem eu, tipo, interagia... Ele uma sentiu frequência no de- direito de E aí, que um você belo estava- dia, virou uma chave. Exato, virou uma chave na cabeça desse doido e, enfim. E aí foi super traumático, mas a gente Ele sobrevivia. até o estava final na do sua contrato. cabine? Ele dormia com você, não? Não. A gente não tem essa coisa de cabine mista nem nada. Tá. Mas, enfim, todo mundo interagia. A gente tem o bar da tripulação, tem o bar dos passageiros, tudo muito separado, mas aí a gente fazia amizade com todo mundo fazia grupo, ia pra cabine um do outro, continuava bebendo na Festinha. cabine, festinha, não sei o quê. E, enfim, em algum momento a coisa desandou ali, né? E a coisa sobre você ser abusada é que a gente acha Não que tem é voz, que nem né? no filme de terror, que você tá andando no beco escuro e aí de repente uma pessoa maluca vai lá te bater e... Não, foi... Não. Então, assim, pra mim, demorou um certo tempo até entender, assim. Eu saí de lá, assim, na hora, né, rolou uma luta física ali mesmo. Eu falei, mano, não, que isso, isso aqui tá louco. Terminei meu contrato, tô merecendo aquele bolinho Mas você escrito lá muito ruim, avisou? ainda foi simpática. Você foi E eu não atrás? tive coragem de avisar. Porque na semana anterior eu tinha ouvido relatos de que uma garota que trabalhava na confeitaria tinha feito uma denúncia. E não aconteceu nada. E aí ela saiu pagando de louca, assim. Olha só, Sim. sempre assim, né? Sim, é sempre assim. Mas eu falo sobre isso assim com tranquilidade agora, porque não é possível que... Em pleno século Exato, em pleno... XXI, isso ainda aconteça, né? E acontece. E seja tão natural. E acontece. Eu estava tendo uma conversa esses dias com uma amiga minha, alguns anos mais velha que eu e tal, super ativista dentro do movimento feminista também. Ela virou para mim e falou assim, Maria, eu sofri um abuso no começo do ano. E eu falei, mas... Ela falou, eu só me dei conta disso agora. Aí eu... Veja você como são processos. Eu demorei 2 anos. Porque às vezes você Pra falar, você pra acha assumir. que você fica se culpando na sua cabeça, né? Sim. Tipo, será que eu dei alguma brecha? Será que eu tô errada? Será que eu interpretei mal? Sim. Será que, né? Sim. A gente fica pensando assim, mas onde é que foi que eu errei? Né? E aí você, sei lá, fica se perguntando assim, será que eu ter sido sorridente? Eu sorri simpática, demais, não sei, eu tipo sorri isso. demais. Loucura, E eu fiquei pensando, e a roupa que eu tava usando era um uniforme que me cobria daqui até tudo, toda Gente. coberta, assim, sabe? Então, mas nem se tivesse de Nem saia. se tivesse de saia. Entendeu? Eu fiquei olhando assim, que bizarro. A gente deu uma pesada na lombra aqui, né, gente? Vamos... Não, eu acho importante falar sobre isso também. Comigo também aconteceu algo, eu era pré-adolescente, né, também. Então, também não falei pra ninguém. Muito traumatizante. Essas memórias foram revividas agora, quando eu voltei pra esse lugar. E importante falar, porque, assim, na época eu fiquei quieta e talvez isso poderia ter mudado e outras mulheres não tivessem passado por isso também, porque eu tenho certeza que não parou ali, né? Isso devia ser um modus operandi do grupinho de homens que fazia isso. Então é importante sempre falar. E outra, eu tenho uma filha pequena, então eu bato muito nessa tecla. Sim. Olha, tiver alguma coisa de errado, encostou a mão não sei aonde, você achou que fala comigo, fala com seu pai e tal, não tá certo. Pra ter essa noção, né? Sim. E assim, a gente sempre está em situação de vulnerabilidade e não tem voz, então, e as pessoas não acreditam, igual isso. As Tá pessoas não louca? acreditam, elas falam, mas você tem certeza? Eu acho muito doido isso, assim. Então é importante, eu sempre bato nessa tecla, converso com ela para ela ter essa liberdade de falar e tal. Porque na época eu poderia ter falado com os meus pais, só que fiquei com medo de eu ser errada da história, é isso. Eu demorei muito tempo para comentar isso com a minha família e tal. Mas eu lembro que ali eu meti o louco de volta, assim. Em cima do cara, assim. E aí no dia seguinte ele trombou comigo no deck, como se nada houvesse. Eu falei assim, você tá ciente do que você fez ontem à noite? Se você precisar, eu posso te explicar, eu posso desenhar pra você, sabe? E aí o cara ficou, nossa,
que coisa mais linda. E o cara ficou aterrorizado também. Eu lembro que... você tomou uma atitude, Não, ele né? tocou o terror comigo, eu toquei o terror de volta. E tudo que eu sei é que uma semana depois ele tava num outro navio já. Eu falei assim, ó, se você não falar nada, quem vai falar sou eu. Em Miami. E aí ele saiu fora, foi procurar outro. Porque o que acontece? Quando você comete um crime a bordo, você vai ser julgado de onde acordo você com as está. leis do próximo porto. Então eu falei assim, e eu pensei, o que vai aterrorizar mais este ele indiano ficou que precisa quietinho. tanto desse emprego? Eu falei, então, eu vou esperar a gente chegar até Miami. Eu vou procurar a polícia no porto de Miami. E Então aí eu ele te caiu dou uma fora. semana pra você sair daqui. E de fato ele saiu. Que bom. Mas falei assim, né? Acontece, né? Acontece. Perrone, o que temos hoje de Temos cardápio? hoje. Pão de calabresa. Pão de calabresa. Pão de ó, que a gente calabresa. come e conversa, viu, Credo, Mari? que delícia! Eu vou pegar a pontinha aqui. Eu vou pegar essa meio. Tá quentinho. Ai, tá quentinho, cheiroso. que delícia. Cheiroso não sei, meu nariz não está funcionando. Mas parece que sim. Nossa, Bom? sim. Eu sou time carboidratos para bom, sempre. hein? Bom, daqui a pouco eu como. Quanto tempo aí ficou assando, Perrone? Ficou assando 1 hora. Agora ele alimenta todo mundo, o nosso produtor também e tudo mais, para todos ficarem felizes agora, né? A produção tem que ficar feliz também. E aí, Mari, depois do navio, Cara, depois do navio, eu acho que apesar dos incidentes aí, das experiências estranhas, eu acho que você acaba ganhando muito repertório, né? Muito repertório de cozinha, como as pessoas fazem as coisas e muita tudo mais. cultura, né? Sim. E ingredientes que talvez eu nunca tenha acesso, assim, que você pode experimentar. Exato, e é muito engraçado você ver como as pessoas cozinham, porque eu acho que a gente tem a gastronomia francesa ou italiana como a referência maior. E eu lembro de ver colegas de tripulação que, de repente, principalmente os orientais, eles cortavam cebolinha, as coisas com tesoura. Eles usavam muito tesoura para cozinhar. Eu acho isso muito engraçado, assim. E eu acho Eu uso. Exato. Eu acho que facilita super ali e tal, mas a gente fica tão preso, né, naquilo que ensinaram pra gente na escola de gastronomia e tudo mais. Porque também 2 anos fazendo a mesma coisa, né? Você acaba repetindo o processo, Repetindo o processo, mas Já é fácil, né? Exato, mas acho que eu aprendi muito, eu fiz muitos amigos a bordo e aprendi muita coisa. Eu acho que a gente também precisa aprender a entender como é que as pessoas enxergam o mundo, né? Cada um tem o seu mundo, né? Como é que elas enxergam o mundo de forma geral e como é que elas enxergam a gastronomia de forma geral. Eu não sei, assim, acho que tem até o ponto que você cozinha um peixe, ou o que é considerado gostoso ou não, cada perfil de sabor, né, do que as pessoas cozinham. E, enfim, fui sair do navio e tudo mais, voltei para Brasília brevemente e comecei a trabalhar como chefe consultora da BRF, né, que carrega as marcas Sadia, Perdigão, Quali, Filadélfia, e fiquei um tempo lá, uns 2 anos. Qual que é a sua função lá? Eu era chefe consultora, mas eu cobria centro-norte, né? O que seria uma chefe consultora? Né? Uma chefe consultora, ela pode desde desenvolver um prato para um cardápio de restaurantes, assim, para trazer essa proximidade mesmo, criar laços com esses leads de food service que aparecem, até você procurar pequenas ou grandes indústrias para você fazer o desenvolvimento de alguma coisa nova, pensar em produtos que vão para a prateleira do supermercado, aí já entra mais para trade, mas assim, a gente ficava mais com a parte de food service, mas foi uma experiência super legal. E eu acho que é muito engraçado a gente que é chefe de cozinha e tudo mais, que entra... que tá sempre na cozinha, no meio daquela coisa, daquela loucura, brutalidade, não sei o quê. E aí, de repente, você entra num lugar onde metade do tempo você é essa pessoa de terno no corporativo e a outra metade você é chefe de cozinha. Então, esse traquejo, assim, do mundo dos negócios, acho que começou ali um pouco mais, assim, sabe? Acho que você entender, né, que tem um jeito de você se portar ali dentro da... Isso é muito legal, né? Porque, assim, você não deixa de estar na cozinha, Sim. com aquela correria maluca que faz falta, né? Sim. E tá também em outra parte do business que, poxa, também é super
importante, relevante, né? A negociação, o contato com os fornecedores ou clientes, no seu caso. Sim. É uma transformação mesmo. A experiência que eu tenho nos restaurantes foi de estagiária, enfim, consegui... No fim das contas, eu fui pro bar. Meu último setor foi no bar, eu me apaixonei, por lá eu fiquei. E aí depois, quando eu desisti da gastronomia, eu falei, não quero nunca mais Você teve esse trabalhar. momento também? Eu tive esse momento de estafa, do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não quero nunca mais trabalhar de final de semana. Olha eu aqui, agora trabalhando aos finais de semana com eventos, né? Mas, enfim, consegui me achar, voltei pra gastronomia, consegui me achar nessa história e com muito mais leve, né? Sem essa cobrança diária. Enfim, cobrança diária nós temos, né? Porque quem trabalha com criação de conteúdo é online 24 horas. Sim. Mas, assim, a gente tem tempo para fazer as coisas, é tranquilo, trabalho dentro de casa, enfim, outra vida na gastronomia. Vida, Eu tive essa conversa engraçada. Uma vez um meu terapeuta olhou para mim e falou assim, mas o que você quer dizer com ser chefe de cozinha de verdade? Aí eu falei, ser chefe de cozinha de verdade, tá no restaurante todos os dias. E aí ele virou para mim e falou assim, mas você acha que essa é a única maneira de ser uma chefe de cozinha de verdade? Aí eu... Aí você se... Sei. E aí, assim, eu tinha essa reclamação constante, né? Essa queixa constante em análise. Falei assim, pô, eu gosto do que eu faço, mas, nossa, recebe muito mal. E é um desgaste físico. Então... E aí, assim, gente, nada contra vocês aí que amam estar nos restaurantes e gostam do corre e tudo mais. Mas, assim, eu acho que... Não é pra mim, eu tenho né? perfil, eu sou muito criativa e eu gosto de criar coisas novas e tudo mais. E às vezes eu me pegava um pouco entristecida, assim, trabalhando em alguns restaurantes, pensando, poxa... Eu só vou repetir o mesmo processo. Eu só vou todos os repetir dias, ali, que nem um hamster na roda ali, por um bom tempo, até que o chefe decida, né? Trocar o cardápio. Ou até que eu viria a chefe. Né? E eu possa trocar o cardápio e tudo mais. E eu pensei, E é 1 em 1 milhão, né? Vamos combinar? 1 em 1 milhão. Porque exato. Na faculdade é muito glamuroso, mas até você entender que você começar como pia, até virar o chefe. E chefe executivo ainda, gente. Exato. É um chão aí, né? E tem que cair nas graças de alguém ou você já ter dinheiro, né? Pra abrir seu próprio negócio. Exato. Tem essa diferença entre o chão de fábrica e o topo, né? Ou você tem dinheiro pra você abrir seu restaurante, ou você, de fato... perdura ali, vai até você conseguir. E sem contar com o fato de que a gente, infelizmente, ainda vê uns casos assim, que se você for mulher, você tá sempre 2 casinhas atrás. Né? Exatamente. Exato. Mas assim... Tem até um Instagram que fala sobre abusos na cozinha, né, também. Eu vi, gente, isso aí causou o maior bafafá na época. Eu lembro que a página, explodiu muito rápido. E são muitos comentários de várias partes. Muitos comentários de várias partes e de muitas pessoas que não tinham coragem de falar nada e tal. Eu acho que talvez porque iam perder oportunidade de restaurante, que são, em sua grande maioria, ainda chefiados por homens e tudo mais. Mas eu acho que alguém precisa tocar no assunto. Talvez até eu fiquei aqui, né? Aquela coisa, o vício da mulher de pensar assim, meu Deus, eu trouxe um assunto, tipo, super desagradável para um podcast mega alto astral. Mas eu pensei, não, ok, vamos endereçar, né? Tipo, o assunto, vamos comentar alguma coisa, porque é importante. É importante, é necessário. Mas, enfim... E Top Chef, como que surgiu esse convite aí? Sabia que ela esteve no Top Chef? Tô sabendo. Nós somos eu sou filha de reality também. Você é filha de reality também? Na verdade, eu abri o canal antes de participar de um reality, que era um reality de churrasco. Ah, que legal. A minha experiência não foi legal. Sério? E a sua? Me conta. Cara, a minha foi muito legal. E, na verdade, eu acho que... eu entrei numa vibe assim, meio... Meu Deus, eu tenho 8 anos, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E eu lembro, assim, que eu sempre me sentia muito insegura com as coisas e tal. E eu olho pra trás agora... e eu fico pensando assim, ai, gente, como eu era besta. Deixa eu saber cozinhar. É uma coisa, quando você sabe cozinhar, quando você ama cozinhar... Não tem dúvida. Você vai conseguir se virar, velho, sabe? E aí eu lembro que... Mas tem a correria, né? O prazo, o tempo.
Exato. Mas aí eu lembro, assim, que quem me convenceu a me inscrever para essas coisas de reality foi um antigo professor meu do ensino médio. E aí eu olhei para ele e falei assim, não vou mandar vídeo de inscrição, não. Fico com medo de parecer ridícula. Aí ele falou assim, Maria, deixa eu te falar uma coisa. Os ridículos, normalmente, são as pessoas que vão conseguir obter resultado porque eles são as pessoas que tiveram a presença de espírito de ir ali, vendo que ia dar, pode dar muito bom, pode dar muito ruim. E as pessoas normais, elas vão ficar na normalidade. Então, assim, o que você prefere? Não se destaca, né? Exato. E aí ele falou assim, pode ser que dê tudo errado mesmo. Pode ser que a sua calça caia no chão, no meio da gravação. Pode ser que aconteça muita coisa. Mas, assim, você concorda comigo que você precisa tentar, que vai ser legal e tal, pra sua carreira? E aí eu... Tá, e aí me inscrevi pro Masterchef 2016, lá atrás. E eu olhei assim, pensei, não vou passar nesse trem não, gente, pelo amor de Deus. E aí me chamaram, tal, aí eu morava em Brasília, nesse curto período de tempo, aí me chamaram e eu vim para São Paulo. E aí eu fiz muitos testes, eu lembro que eu fiz uns 6 testes, assim. No profissional? Pro profissional, eu fiz uns 6 testes, assim, e aí... Eu pensei, tá indo, né? Tá indo. E aí, no fim, acabou que no último teste era uma coisa meio que conversar com uma psicóloga, assim. E aí... E aí você não era maluco o suficiente? Não era doido o suficiente? Poxa vida. Aí eu só sei que ela conversou comigo, assim, muito pouco. E aí eu voltei... pra casa e falaram, você não passou e tal. E eu, puta, não acredito. Acho que você é muito boazinha, Mari. Mas na minha edição do Top Chef, eu era o pônei cor-de-rosa da casa, assim, tipo, yeah! Sabe? E tinha uma galera, assim, com esquema meio sangue no olho, assim, sabe? Tipo, vou sabotar você, lá, lá. E eu era, tipo, as pessoas, o caos se instaurando. Eu tenho uma amiga que ela fez a analogia perfeita. Ela falou, eu amo como em todos os episódios o bicho tá pegando, as pessoas estão se xingando e você passa no fundo assim, vou buscar uma cebola, sabe? Porque eu tava ali, tipo, vivendo um negócio que eu queria muito, sabe? E aí, não passei na primeira vez do Masterchef, não fui chamada na segunda, aí me ligaram pro Top Chef, e aí eu não podia porque eu tava trabalhando pra Nestlé. Depois da BRF eu fui trabalhar como chefe consultora da Nestlé. E eu falei, putz, é um puta emprego, né? É um nome grande, né? Não vou fazer isso e tal. E aí, eu saí da Nestlé e aí, uma semana depois, alguém falou assim, você não quer participar do Top Chef? Não, eu... Hoje quero, não tenho mais nada a perder e tal. Aí falou, mas tem que fazer os testes em São Paulo. Você tava em Brasília? Lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo. Aí eu fui, mas aí, assim, a expectativa, né? Baixei as expectativas, aí eu vim pra São Paulo, fiz uns negócios muito doidos, assim, eu nem lembro. Sabe quando você fica tão nervosa que a sua lembrança deixa de ser uma linha do tempo pra virar tipo uma apresentação de slide, sabe? Eu nem lembro o que eu fiz no teste, assim. E aí, fiz, não sei o quê, e aí, de repente, uns 3 meses depois, você passou! Eu, ai, meu Deus, não acredito! E eu toda feliz. Toda feliz, finalmente consegui participar do negócio. 3 meses você já nem pensa mais que vai rolar, né? Não vai. E aí, quando rola também é assim, então a gente precisa de você semana que vem. É isso. E foi bom. Aí eu curtia cada coisa do processo. E eu não sei, pra mim foi muito mágico, assim. Eu não sei. Eu acho que talvez, assim, pros participantes que fossem de São Paulo, Rio e tal, que já estão acostumados, que tem esse ambiente do audiovisual aqui, é uma coisa super ok, tá? Acontece, participar de um reality. Mas pra mim era, tipo... A minha família. Pô, então você se divertiu pra caramba. Já assistia, e aí a minha irmã, acho que ela tomou uma multa do condomínio, tanto que ela gritava me assistindo. E aí foi isso, foi assim, a história meio Pequena Miss Sunshine da família. Fui eliminada e tal, foi uma choradeira, mas foi muito legal. E eu fiz um monte de amizade com as pessoas. E fez amizade mesmo? Fiz amizade mesmo, cara. Até hoje, continua? Até hoje eu falo com alguns deles, outras pessoas eu sei, assim, que, né, a vida de chefe de cozinha é uma coisa tão corrida, mas eu acho que é isso. Mas você conseguiu... você criou inimizade com alguém lá dentro? Eu não Criaram cheguei com você? Eu não cheguei a criar inimizade com ninguém, assim. Eu acho que eu sempre fui muito... Tranquilona. Diplomática com as coisas, assim. Eu acho que...
a gente vê quem é as diferenças de personalidade. Você vê que tem gente que saiu muito chateado e que depois... Sabe quando a pessoa sai do programa, mas o programa não sai da pessoa e a pessoa ficava batendo nisso? Então, depois. Comigo meio que aconteceu isso mesmo. Quando eu saí na primeira, fui eliminada na primeira semana. Mas eu quase fui eliminada no meu primeiro episódio também, assim, então, que foi um aí, negócio... tipo, é muito traumático, né? Ai, cara, mas porque, tipo, não sei fazer porra nenhuma, né? Fica acho que isso mexe muito com a gente, né? Até eu conseguir digerir isso daí demorou pra caramba, né? Eu nem falava sobre o assunto, mas aí, beleza. Já passou. Passou. É aquela coisa. Eu participaria de novo. Você participaria de novo? Então, me chamaram, né, pro profissional, Masterchef profissional, pra eu me inscrever. Não fiz a inscrição, não. Por quê? Não sei. Eu fico assim, poxa, não tenho nada a perder? Tenho um nome aí, né? Mas você acha mesmo que você... Porque assim, eu acho que... Eu acho que ia passar muita vergonha, Mari. Mas eu devolvo essa pergunta. O que você acha que é passar vergonha? Tipo, cometer um erro na cozinha? Porra, não sei fazer o que metade dos chefes que trabalham... Sei lá, 90% dos chefes que trabalham todo dia na cozinha sabem fazer. Não. Será? Eu não tenho essa bagagem de cozinha de todo dia e tal. Ou, tipo, de conhecer... pratos do mundo inteiro. Então, sei lá, cai, faz não sei o quê. Oi? Eu não sei. Às vezes, no programa, eu contei pra poucas pessoas isso depois, mas a primeira vez que eu tinha encostado num foie gras era no programa. E aí eu lá, fingindo naturalidade. Então, tipo, né? Ai, gente, como todo dia, foie gras. Não. Aliás, eu nunca comi, eu nunca nem passei na porta do restaurante da Alex Atala, que eu nunca tive dinheiro pra isso. Também não. Que mais? Entendeu? Vai ter Helena uns pratos Rizzo, não sei o quê. meio louco que eu... Agora que eu tô começando a ter um pouco mais de condição, às vezes eu vou e... Investe nisso, né? Então eu vou lá, não sei o quê. Mas Acho que é isso. Exato. E faz tanto tempo que eu fiz faculdade que eu não lembro mais um monte de nome de prato, enfim, de prato... típico de cada região. Então, sei lá, acho que... Não sei. Eu acho que eu participaria de novo, mas eu acho que se eu pudesse virar, assim, pra Maria do passado, assim, sacudir e falar assim, confia no instinto e para de firula. Só vai. Sabe? Porque às vezes a gente fica... você fica olhando pro lado na bancada e de repente você tá vendo que tem uma pessoa, tipo, fazendo vieiras com chocolate branco e ovos de salmão. E aí você fica, tipo... Entendeu? É tipo meu Deus, isso. eu sou uma burra, eu sou uma farsa. Mas é isso. E a minha seria uma coisa bem simples, assim. Mas se eu conseguisse vestir, assim, a camisa pensando assim, só vai pra se divertir? Sim. Não encana, mas eu não sou essa pessoa, então... mas eu fiquei flutuando entre vários sentimentos, assim. Tipo, eu vou pra me divertir. Não, eu vou pra... mostrar pra eles que eu consigo, não sei o quê. Vou provar? Não. Exato. Pra mim seria assim, vamos aproveitar a visibilidade, vamos aumentar aí. Sabe que Masterchef fecha um monte de trabalho, né? Um monte de jobs depois. Então, tipo, positivo. Mas e se dá ruim alguma coisa, né? Porque edição também a gente não sabe. A edição, e eu acho que tem toda essa coisa deles escolherem as pessoas de uma forma um pouco estratégica. Personalidade. Eles vão procurar o pônei cor-de-rosa. Né? O pônei cor-de-rosa da edição, né? Eu não recebi nenhum hate na internet, assim, nenhum. Mas eu tenho uma colega minha, assim, que a edição, ela acontece de uma forma, assim, que eles constroem uma narrativa, né? Agora, uma outra colega minha, ela ficou super chateada, porque, meu Deus, colocaram ela como se ela fosse uma pessoa horrorosa, blá. Enfim, mas assim... Aí que tá, né? Esse é o problema que eu acho mais difícil. E como é que você foi parar na Alaska Seafood? Enfim, aí, depois disso tudo, com reality show, pandemia, mais um pedaço do reality show, aí eu estava prestes... Eu já sabia, né? Mas, lógico, a gente, quando assina o contrato ali de... não vai falar e tal, nada. Então, eu já sabia que no próximo capítulo, semana que vem, eu vou sair. Eu tô aqui em Brasília, eu tô desempregada. Você teve que sair sim, e tinha pandemia rolando, assim, comendo solta. Não tinha nem vacina. Quando eu saí de Brasília. E eu liguei pra minha família, assim, liguei pros meus pais e falei, cara, pela primeira vez na vida não tenho um plano, mas eu sinto que eu deveria estar em São Paulo nos próximos 15 dias, eu preciso me mudar pra lá. E meu pai falou, tá bom.
Aí eu vim, assim, tipo, juntei as minhas coisas. Eu morava numa república, então isso não foi muito difícil, né? Juntei as minhas coisas e vim pra São Paulo, morando de favor, assim, pagando um aluguel simbólico, assim, pro irmão de uma amiga minha, não sei o que e tal. Até conseguir me estabelecer. Mas, nossa. E aí foi parar. E aí eu tava aplicando para diversas vagas de emprego, e aí tinha essa empresa de consultoria em negócios internacionais, estavam procurando uma pessoa com perfil de chefe de cozinha. E eu fiquei tipo, hã? O que tá acontecendo aqui, né? E aí que entra a Alaska Seafood, né? Eu trabalho para River Global, na verdade, que é uma empresa de consultoria em negócios internacionais. E... por uma coincidência, talvez, mais de 80% das contas são de alimentos e bebidas. Então, a gente tem os peixes do Alasca, a gente tem os cranberries dos Estados Unidos, os queijos, tem os vinhos de Portugal e tal. E aí, acabou que foi bom, assim, eu chegar no time e talvez conversar com todo mundo uma perspectiva que fosse de chefe de cozinha, assim, sabe? Do tipo... Uma visão que eles não têm, né? Exato. Muito legal que vocês estão tentando vender o produto, mas você já... dessa maneira, talvez? Dessa maneira, talvez. Vamos anunciar dessa e dessa forma. Vamos fazer uma receita assim, assim, assado. E falar com os chefes assim, assim, assado. E foi indo, e eu acho que... a Alaska Seafood, na verdade, é uma parceria público-privada, né? Entre o governo do estado do Alasca e a indústria pesqueira. Então, juntam-se fundos para que a gente tenha escritórios ao redor do mundo para promover os peixes do Alasca, né? E para falar a respeito de como eles são pescados, abaixo do teto de pesca, que é definido todos os anos por biólogos e cientistas. Para falar sobre o peixe que é totalmente selvagem, né? Não pode ter piscicultura no estado do Alasca, porque isso está dentro da Constituição. Então, todos os peixes são selvagens. Você precisa ter uma licença para pescar, mesmo que você seja uma pessoa com um bote e uma varinha de pescar. Sério? Sim, é muito restrito, assim. E é um lugar com a natureza muito intocada mesmo, assim. É muito bonito, assim, é quase um sonho. Tem uma influenciadora que eu sigo, e ela caça e pesca. Gente, gosto. É uma ruiva maravilhosa do Alasca. Eu não vou lembrar o nome dela. Eu não lembro também. Mas eu já vi isso aí no meu TikTok, ali no meio da... Conheci ela pelo Instagram. E nossa, que legal, né? Ela legal. vai, ela caça, depois ela abre e tal, e aproveita tudo, não sei o quê. Eles têm muito disso, né? E eu acho que é muito mais fácil você trabalhar com uma coisa que você acredita. Então, assim, depois que eu passei de todo esse background de navio, de grandes corporações e tudo mais, trabalhar com uma coisa que eu fui lá pessoalmente e vi que é de fato assim. Inclusive, né? Me conta como é que foi essa viagem. Gente, foi um sonho, assim. Eu passei por tantos lugares trabalhando em navio, mas o Alasca é um lugar, assim, que se alguém virasse pra mim e falasse, você quer se mudar pro Alasca amanhã? Eu falo assim, sim. Assim? Sim. Pra congelar o nariz? Pra congelar o nariz. É lindo. Louca. Gente, é o lugar mais lindo do mundo. Sério. Fica meio cega, não? Reflete. O bagulho reflete ali, né? Aquele tanto de neve. Mas é muito bonito e, de fato, é um lugar muito remoto, assim, né? E é muito bonito a maneira como eles têm esse respeito aos ingredientes, à natureza. E essa preocupação com a perpetuação da espécie e tudo mais. É muito bonito, assim. E acho que essa coisa deles fazerem as coisas de forma muito simples, assim. Tipo, toda a comida lá é muito boa, né? Todos os recursos naturais deles são muito bons e de qualidade. Então, eu não vejo muita firula na gastronomia do Alasca, assim. Também quando você tem um ingrediente tão puro, né? Pra que ficar inventando muita coisa? Exato. E tem uma coisa que eu acho que você ia gostar, que é a linguiça de rena. Que cor que é? Ela é um pouco mais escura. E é uma carne de caça que, assim, é uma coisa muito abundante. Tem um monte de rena. A gente, talvez o Papai Noel não venha esse ano. Mas, gente, as renas são enormes. Você já viu o tamanho? Não. Juro por Deus, uma rena, ela deve passar, deve bater ali, mais alto naquela que televisão ali. Que um cavalo? É mais alto que um cavalo, com certeza. Por isso que ela puxa trenó, pô. Cara, e é um bicho muito grande. E aí tem o rolê da carne de rena, que inclusive o embutido você ia achar 10 de 10, assim, é maravilhoso. É muito maravilhoso. bom. Nossa, é muito bom. Eu comi bolonhesa de rena, não sei o que, de rena, não sei o que. Nossa, os veganos pira, né? Os veganos pira. Eu não sei se o Alasca é uma terra para veganos, uma vez que eu acho que não tem muitas plantações por lá, mas... Agora, você falou que você moraria lá. Será mesmo?
Eu acho que tem momentos que, de fato, o inverno é muito rigoroso. Porque assim, eu imagino assim, tem lugar que a gente fala, putz, que lugar legal, ficaria aqui. Cara, mas tem lugar... A hora que você começa a viver aquilo, depois deve bater uma monotonia para quem está acostumado Com corre, corre, né? Porque, por exemplo, é igual você está falando, o inverno lá deve ser muito rigoroso de você não sair de casa. É um inverno muito rigoroso. Então, muito, agora muito você rigoroso. imagina que você está acostumado com a correria de São Paulo, a correria de uma cidade grande e vai para uma cidade pacata. Cara, é a mesma coisa que se eu me mudasse, por exemplo, para Campos do Jordão. E é lindo, maravilhoso. É, para passar o final de semana. Você fica 10 dias lá, você começa a ficar louco. Eu não sei, eu acho que eu cheguei num certo ponto, assim, que eu acho que o sossego me faria bem. Sério? Assim, Mas sério. acho que só durante um tempo. Eu concordo, eu acho que Né? depois deve Se cansar. de repente desse pra dar uma intercalada aí. Aí tudo bem. Tem um pouquinho aí de tempo lá. eu concordo. Mas, por exemplo, a mesma coisa, você vai para aquela cidade que a hora que é 3 horas da tarde já escurece. Sim, depende. Porra, Imagina Imagina a tristeza de morar num lugar desse, né? são 12 meses com muitas horas de sol, não é? E muitos meses com muita noite, né? Você é louco. Você imagina? Relógio biológico. Bom, pra quem Não, passou pra quem 20 mora- meses num navio, igual ela falou, Tá topando isso qualquer loucura, né? tá meio tranquilo, né? Mas é diferente, né? Eu ia São ficar os de extremos. saco cheio com o frio, gente. Pra mim não funciona. São os extremos. De 21 de dezembro. Nossa, esse pão tá maravilhoso. Gostou? Nossa senhora, tá muito bom. Eu quero a receita desse pãozinho. Não tem vai receita. levar o resto do pãozinho massa de depois pizza. do podcast acabar. Sério? O pão de calabresa É o é feito com massa. tortano, né, que É o chama? tortano, é. Ah, que É feito delícia. com massa de pizza. Nossa, isso tá maravilhoso. Isso aqui é aquela coisa de rena lá. Ia ficar bom? 10 Ó, de 10. Nem pra trazer, não Se eu, pode. se eu for de novo, eu vou trazer uns Traga. pra você. Meu Deus, o que eu tava falando? Rolou uma... De morar lá, enfim. Sim, de 21 de dezembro a 21 de junho, aí parece que sim, a cada dia que passa, 30 segundos a mais de sol. Então, realmente chega, né, no que eles chamam de a terra do sol da meia-noite, ali em junho e tal, realmente tá fazendo sol meia-noite. você imagina? Meia-noite, sol, pá. Eu gosto dessas coisas meio fora da casinha. 3 horas da tarde, noite, pá. Sabe que tem vários filmes de terror com Alasca aí que eu adoro. Tem, né, gente? Tem, eu fico impressionada. Mas eu gostei muito, assim. Eu achei que realmente é muito ermo. Muito ermo, assim. E a galera de lá? Eu achei eles super simpáticos, Receptivos? assim. Receptivos. Tem simpáticos, jovens? Tem jovens. Você vê que tem bastante gente de fora, porque existe um problema muito grande de falta de mão de obra. Especialmente para as plantas de processamento de peixe, para os navios, para os barcos fábrica e tudo mais. Até porque a pesca é uma coisa que mais movimenta a economia do Alasca, né? Mas tem gente de todas as... É muito engraçado, assim, todo tipo de gente, assim, você vê ali. E é muito legal. E é muito legal também você entrar em contato com o que eles chamam dos Quivets, né? Que são os povos originários, né? As pessoas que estavam de fato ali. É mesmo? Sim, tem muita gente que ainda mora, assim, separado, ali mais pro norte mesmo. Onde Os eremitas? que eles são, assim, pequenos povoados, muito, muito pequenos mesmo, assim, sabe? Tem uma proteção muito grande à cultura disso. Eu acho isso muito bonito. Você assim. comeu lá o caranguejo do Alasca? Não consegui, porque o que acontece? Ele tá em época que eles chamam de época de defeso, né? Mas isso já faz mais de um ano, e o ano que vem também não vai poder pescar o Nossa. caranguejo real, porque tem que fazer o controle da espécie. Legal. E para pra pensar que na época da gravação do Pesca Mortal, era quase praga, assim. Era praga. Era quase Caramba. praga, sim. Aí eles pescaram tanto para gravar esse O Discovery Channel e fez acabaram. o déficit aí do... Nossa. Ô, Mari,
E quais são os produtos que a Alaska Seafood trabalha? Mostra. Aqui no Brasil, aqui a gente está trazendo para o Brasil, inclusive King Crab não vem. Não só por estar nessa época de realmente... Nunca comi, gente. Suspenderam a temporada, mas atualmente a gente vai ter o salmão, a gente não vai ter as 5 espécies principais de salmão, mas a gente vai ter pelo menos umas 3, 4 aí, dependendo da sazonalidade, né, e do ciclo de vida do salmão. A gente tem o bacalhau, que é o gado dos macrocéfalos, né? Vocês devem conhecer o morrua, que é da Noruega. São 5 espécies, né? Tem o macrocéfalos, tem o morrua, tem nome japonês, esqueci agora. Mas tem que são sim, considerados bacalhau, né? Assim, codfish. E aí no Brasil a gente usa o nome do processo para se referir ao peixe por causa, inclusive, de burocracias da Anvisa, assim, que precisa estar... Mas aí quando você olha atrás do ingrediente, né? Aí vai estar lagados, macrocéfalos. Tá. E aí a diferença é que um peixe realmente pro morrua é um bacalhau que é um pouco mais branca a carne. Mas tipo, assim, o sabor é muito, muito bom. É mais gorduroso? Eu não senti isso. Eu acho que os dois têm essa... mesma equivalência. Exato. Mas tem um outro que é muito interessante, que é o peixe carvão do Pacífico, que a gente chama de sable fish, ou de black cod. Não conheço. É um peixe que ele tem umas lascas de um jeito assim, parecendo um bacalhau, só que ele tem uma textura bem amanteigada e aí é uma carne bem branca mesmo. E é um peixe que pode viver até, sei lá, 92 anos. É muito... bizarro. Uou, um dinossauro. É um dinossauro. E é um peixe grande? Ele pode ser... eu já vi... Eles importam em diferentes graduações, né? Mas já vi menor, assim. Já vi bem maior. Caraca, e tem as épocas certas de pescar. Peixe. É um peixe mais nobre, então você não pode tirar tanto, assim. E pra encontrar... Cara, você entra ali no mar de Bering e vai. Vai lá pro meião, sabe? Pra você conseguir encontrar na época certa, do jeito que eles se regularizam. A mesma coisa com salmões, só que os salmões, eles estão sempre ali mais perto da costa, né? O atum bom também é ali no Alasca, né? Não, o atum... Não é de Beringer também? Não é o local pro atum, na verdade. O atum não circula por ali. Ali você vai encontrar o soulfish, que é aquele que tem os 2 olhinhos do... Tipo um linguado. Um linguado, E aí o halibut, que pode ser desse tamanho, ou até chegar ao tamanho da sua mesa, assim. A carne do halibut é maravilhosa, né? Você vai encontrar a polaca, lógico, só que a polaca é menor. E aí, por isso que ela vem em cubinhos, em quadradinhos pro Brasil. Já prensadinha. Isso, Porque é todo um processo, né? Você vai no barco fábrica, e que é muito legal, assim. As pessoas não têm ideia de quão rápido é. No barco fábrica eu ainda não consegui entrar. Pode ser que isso aconteça no próximo verão lá. Tá. Mas puxa a rede, pega a polaca, fileta, com a galera assim que é muito ninja no negócio. E aí esses filezinhos menores, eles são empilhados e passados por um ultracongelamento muito rápido, fazendo grandes blocos que são cortados. E depois eles viram isso que a gente utiliza aqui no Brasil. Você pode encontrar pela Swift, pela Noronha Pescados e tal. São peixes totalmente selvagens, assim. E uma alimentação natural, né? Exato. E que é usado para fazer o famoso Macfish. Saudades do Macfish. Saudades Macfish. Saudades Macfish. E Mari, me conta aí pra galera aqui, onde te encontrar, como é que faz? Gente, vocês vão me encontrar no @Chef Maria Araújo, ou se vocês quiserem conhecer mais a respeito dos peixes do Alasca, sobre a pesca sustentável, as espécies que a gente encontra pelo Brasil, você vai seguir o @Peixes do Alasca Brasil. E é isso, por enquanto. Foi muito bacana, viu, Mari? Obrigada, gente. Passa muito rápido, né? Passou muito rápido, né? Sim, e tem assunto ainda, né? Mas tem a gente vai assunto ainda, né? E hoje. Obrigada. Aquela, né, que dispara a falar e não... Foi um prazer, viu? Muito obrigada pela disponibilidade de vir até aqui. Enfim. Foi um papo muito legal. Foi muito legal. Obrigada, gente. Obrigado tô derretendo aqui. Eu também tô. Jesus amado, hein? Hoje tá fazendo calor. Hoje tá. Bom, antes de encerrar, eu quero agradecer aos nossos parceiros, tá? Que estão aqui com a gente. Delis Food Service, que atende aí o Brasil
inteiro. E olha só, você pode fazer o cadastro aqui, ó. Vamos deixar o QR Code. Já acessa lá para sua hamburgueria, restaurante, padaria, evento assim, né? Como eu uso deles. Pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. E pode cadastrar tanto pessoa física quanto jurídica, né, Perrone? Os dois. E também um grande abraço para o iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. E o iFood ele tá com uma política nova de cancelamento. Então, se você sofria com aquela burocracia na hora de produto cancelado, chegou para o cliente cancelou ou vice-versa, o iFood está com uma nova política de cancelamento. Quer saber mais, restaurante? Tá também aqui nesse QR Code maravilhoso. Gente, muito bom. Marê, queria agradecer demais pela visita, agradecer demais pelas iguarias que iremos fazer. Aliás, vamos ter bacalhau, então, aqui Com na certeza. nossa cozinha, com toda certeza. O que você foi? quer? A voz da consciência, ela trabalha com mímica aqui. Pegar e mostrar. Agora sim. Agora sim. Lombo de bacalhau dessalgado. Lombo de bacalhau, gente, dessalgado, já vem pronto. Olha só que praticidade. E tem várias outras coisas gostosas, né? Tem bolinho de bacalhau. Tem o bacalhau fresco que pouca gente conhece. Sem tá salgado? Sem tá salgado. Olha que delícia. Ele fileta no barco já vem, assim. É bem gostoso. E é o original do Fish and Chips, né? Que é o original do Fish and Chips. Esse deve que ficar legal para empanar. sensacional. Já deu uma ideia boa para nós fazermos aqui. Exato. Vamos fazer, Larissa. Na próxima vez que você estiver aqui, você vai Vamos, fazer porque a fish voz da and chips. consciência ama peixe. A voz da consciência ama peixe. Então, vamos nessa. Então é isso. Gente, obrigada mais uma vez e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.